Olá, boa tarde. A partir de agora você acompanha os principais destaques do país desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro. E começamos essa edição com uma informação que parecia que demoraria muito para acontecer. Pela primeira vez desde o início da pandemia, ou seja, 3 anos atrás, o Brasil não registrou uma morte por Covid-19. O Conselho Nacional de Secretários da Saúde informou que o Brasil não registrou nenhuma morte por complicações da Covid-19 pela primeira vez em 24 horas. No período, foram registrados 298 novos casos da doença. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 45 óbitos e de 9.126 novas contaminações. Desde o início da pandemia, decretada em março de 2020, foram registrados quase 37 milhões de infecções pelo coronavírus e 697.674 óbitos. No início do mês, o Ministério da Saúde divulgou o cronograma do Programa Nacional de Vacinação para 2023, inclusive contra a Covid-19. As ações começam no dia 27 de fevereiro, com a aplicação de doses de reforço bivalentes contra a cepa original e contra a cepa Ômicron, na população com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 60 anos de idade e pessoas com deficiência. Também está previsto para abril, antes da chegada do inverno, a intensificação da campanha de vacinação contra a influenza. De acordo com o Ministério da Saúde, as imunizações foram organizadas de acordo com os estoques de doses existentes e as novas encomendas realizadas pela pasta. Por outro lado, ainda falando de Covid, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi diagnosticado com a doença e adotou o sistema home office para continuar despachando. Os sintomas são leves. Ontem, quando recebeu o diagnóstico dos médicos, Tarcísio explicou que contraiu a doença, apesar de ter recebido todas as vacinas. E ainda falando sobre saúde, mas agora sobre a preocupação com novos casos de febre amarela em São Paulo. A doença, que é transmitida por mosquitos silvestres, pode evoluir para formas graves e até levar à morte. Após a notificação de um caso de febre amarela em Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo, a capital paulista decidiu intensificar a vacinação contra a doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente foi um idoso de 73 anos não vacinado que já se recuperou. Esse foi o primeiro caso confirmado no estado desde 2020. O esquema vacinal contra a febre amarela inclui crianças menores de 5 anos com uma dose aos 9 meses e a outra aos 4 anos, além de todos os indivíduos com mais de 5 anos de idade que recebem uma dose única válida por toda a vida. No caso de crianças que não receberam a segunda dose até os 4 anos, a vacina pode ser aplicada em qualquer idade. A imunização é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença, que é transmitida por vetores e tem ocasionado casos em regiões distintas do país. Por isso, é importante que pessoas que se desloquem para regiões de mata estejam vacinadas pelo menos 10 dias antes da viagem, tempo necessário para que o sistema imune crie anticorpos. Os imunizantes estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde e assistências médicas ambulatoriais de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 7 da noite. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de rápida evolução, e as formas graves trazem risco de morte. Provoca sintomas como febre súbita, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, náuseas, vômitos e também fraqueza. E hoje a Caixa Econômica Federal começou a pagar o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás referente ao mês de fevereiro. O valor médio mensal recebido pelas famílias é de R$ 614. A nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil já começou e agora cada beneficiário também recebe o Auxílio Gás com o valor equivalente a 100% do custo médio do botijão de 13 quilos. Os pagamentos do Auxílio Gás serão realizados de forma bimestral. Os depósitos são feitos na conta da Caixa Econômica Federal do titular. Os pagamentos são de acordo com o número do NIS e acontecem até o dia 28 de fevereiro. O programa ainda não conta com os R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade e por isso ainda não é chamado oficialmente de Bolsa Família pelo governo.
Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, a estimativa é que esse pagamento adicional só começa em março. Segundo o governo federal, cerca de 22 milhões de famílias recebem um benefício em 5.570 municípios. Atualmente, o valor mínimo transferido aos cidadãos é de R$ 600 e a média para cada núcleo familiar é de R$ 614. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o salário mínimo deverá subir de novo este ano. Em entrevista ao programa Brasil em Pauta, da TV Brasil, Marinho afirmou que a intenção é que o atual valor de R$ 1.302, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro, seja reajustado no dia 1º de maio. Sem mencionar valores, a medida vai depender de espaço no orçamento. Segundo o ministro, além do aumento, ele reafirmou que uma das prioridades da pasta é a retomada do programa de valorização do piso salarial do país. E o mercado subiu as estimativas de inflação em 2023 e 2024 e também projetou uma queda menor da taxa básica de juros. A previsão dos investidores supera o teto da meta definido pelo Conselho Monetário Nacional para este ano. Os economistas do mercado financeiro elevaram as estimativas de inflação deste ano e de 2024. A projeção também é de queda menor da taxa básica de juros, a Selic. As informações constam do relatório Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Para este ano, a expectativa de inflação passou de 5,78% para 5,79% na nona alta seguida do indicador. Em 2023, a meta central de inflação foi fixada em 3,25% pelo Conselho Monetário Nacional e deve ser considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Se confirmado, esse será o terceiro ano seguido de estouro da meta de inflação. Para 2024, a projeção da inflação do mercado financeiro subiu de 3,93% para 4% na semana passada. Essa foi a quarta elevação seguida da previsão. Para que a meta seja cumprida, ela deve oscilar entre 1,5% e 4,5%. Já a taxa Selic, ela está em 13,75% ao ano. E o mercado financeiro elevou a expectativa para a taxa básica de juros da economia de 12,50% para 12,75% ao ano para o fim de 2023. Já para o fim de 2024, a projeção do mercado para o juro básico subiu de 9,75% para 10% ao ano. E com relação ao Produto Interno Bruto de 2023, o mercado financeiro reduziu sua previsão de 0,79% para 0,76%. E para 2024, a previsão de crescimento permaneceu estável em 1,5%. E o Brasil produziu 123 mil motocicletas em janeiro, quase 47% a mais do que no mesmo mês do ano passado e o melhor resultado dos últimos 9 anos. Segundo a Associação Brasileira do Setor, o salto é explicado pela normalização da produção nas fábricas, já que nos últimos 2 anos, janeiro foi marcado por restrições da pandemia. As previsões da Abraciclo, anunciadas no mês passado, apontam um crescimento de 9,7% este ano, com 1.550.000 unidades produzidas até dezembro. Se for confirmado, a indústria de motos voltará ao patamar de produção de 2014. E uma pesquisa do Sebrae de Minas Gerais mostrou que quase 90% dos empreendedores vindos das favelas lucram R$ 3.000 por mês. Um dos objetivos do levantamento é descobrir quais são os principais desafios que os pequenos empresários enfrentam. Uma pesquisa realizada com o Sebrae Minas em parceria com Data Favela e Instituto Locomotiva revela o perfil do empreendedor no estado. A maioria deles são homens, 83% deles têm mais de 30 anos, mais da metade tem ensino fundamental e 73% são negros. Um dos objetivos do levantamento é descobrir quais são os principais desafios que os empreendedores enfrentam. A pesquisa revelou também que a principal área de atuação de negócios na comunidade é a de alimentação e bebidas. Ainda de acordo com o levantamento, mais da metade das pessoas que empreenderam foi por necessidade e são mulheres. A pesquisa mostra que quase 70% dos empreendedores das favelas do estado
não tem o CNPJ e os especialistas destacam que é importante estar com o negócio formalizado, porque aí é possível ter acesso a benefícios como o do INSS. E antes de encerrarmos, estão abertas as inscrições para pelo menos 190 concursos públicos no país. Juntos, são mais de 36.700 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. O maior concurso é o do Banco do Brasil, que oferta 6.000 vagas. As inscrições vão até o dia 24 de fevereiro. Os cargos exigem nível médio de escolaridade e oferecem salários de mais de R$ 3.600 para jornadas de trabalho de 30 horas semanais. E agora sim, eu fico por aqui. Mais informações no Jornal das 18h30 com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto no Jornal das 22h. Obrigada pela companhia e um ótimo início de semana para você. Tchau.